Olá, tudo bem? Ai, tudo bom? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá muito quente, me desculpem. Se eu começar a falar um monte de bobagem e começar a ficar meio tantando as ideias, a dicção, você sabe, né? Ficar ruim, é o calor afetando o meu cérebro. Tá muito quente. Até o Duque não tá suportando. Hoje eu trouxe mais um vídeo pra vocês de resenha. Yay! Ai, gente, eu gosto de fazer resenha, me desculpem, o que eu mais gosto de fazer é isso, falar dos livros em si. Então, por favor, não me julguem. Eu gosto muito de falar deles em específico. Eu acho que fica melhor assim também, para quem quiser saber sobre cada livro, do que como eu tava fazendo antes. Enfim, não vou entrar mais nesse assunto, mais uma resenha, e é isso. Antes de começar, eu convido vocês a me seguirem nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui, para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, deixar o seu comentário aqui sobre o que você achou, sobre o que você tem dúvida, sei lá, se tem alguma dúvida sobre o livro, você quer perguntar alguma coisa, enfim, só deixar nos comentários que eu tô sempre respondendo, apareço curtindo o comentário de todo mundo. Então, é isso. O livro de hoje, eu demorei um pouquinho a ler e eu vou explicar o porquê dele, né, por que essa demora, mas a gente vai falar hoje sobre O Mistério no Caribe, da Agatha Christie. Esse aqui, eu até perguntei pra minha mãe, pra confirmar se eu já tinha lido algum livro da Agatha Christie, porque eu não me lembrava se eu tinha em algum momento, porque minha mãe tinha muitos livros, né, quando eu era mais nova, e ela me dava alguns aqui e ali, eu lia um pra mim aqui e ali, e eu não sabia se eu tinha tido algum contato com alguma história da Agatha Christie. Ela falou que não, que pelo menos também não lembra de eu ter lido ou dela ter contado alguma história da Agatha Christie, né, lido pra mim na época. Então, esse aqui foi... Ai, meu nariz. Esse aqui foi literalmente o primeiro contato que eu tive com uma história da Agatha Christie, né, a história de mistério da Agatha Christie. E o ponto positivo é que ele é curtinho, então eu poderia ter terminado de ler ele muito mais rápido. Talvez se eu tivesse escolhido o final de semana inteiro pra ler, eu teria terminado ele em um dia. Porque eu percebi que a leitura dele, assim, é rápida e que, por ter poucas páginas, realmente daria pra ler em uma tarde. Mas eu acabei enrolando demais. Sei lá por quê, assim, de verdade. Eu tava sem um pouco de vontade de ler, não esse livro, mas ler. O ato de ler. Eu estava um pouquinho sem vontade. Então eu acabei demorando demais pra ler ele aqui. Mas também tem um outro motivo, que eu vou explicar. Antes de começar, eu sempre mostro, né, a edição do livro. Essa edição tá sendo distribuída aqui no Brasil pela HarperCollins, tá? E eu achei muito bonita as capas dessa edição. Eu tenho um outro que eu pretendo ler também, Punição para Inocência, é o próximo da Agatha Christie que eu pretendo ler. E eu já vi que tem outras versões de outros livros dela nesse mesmo layout, nesse mesmo trabalho de a capa colorida e essa fonte e um objeto assim. Eu achei muito legal, eu gostei muito, eu achei muito sofisticado, achei chique. E a capa, então, essa capa, ela é capa dura, certo? Uma coisa que eu achei meio complicado de ler, por causa da capa dura, realmente dificulta um pouco. A edição é linda, fica maravilhosa essa capa dura, o acabamento, mas pra ler dificulta um pouquinho. Dentro dele, ele não tem muita diagramação diferente. Os capítulos, eles são assim, né, com o capítulo e o nome do capítulo e a diagramação mais centralizada do texto. Mas não tem nada de especial, tipo, não tem mapa, não tem nada muito assim, fotos, imagens e essas coisas pra mostrar. Então a edição é basicamente isso, tá? Não tem muito assim pra mostrar de edição mesmo, de novidade, de informação extra. Mas sobre o livro em si, a sinopse da história é o que? A Miss Marple, eu li o livro falando o nome dela errado o tempo inteiro. Na verdade, eu li a Miss Apple. E aí teve um momento que eu falei, gente, tem um M na frente, da onde eu tirei o Apple? Da onde essa mulher é chamada de maçã? Mas enfim, eu li o nome dela errado, acho que o livro todinho. Mas a Miss Marple, ela é da Inglaterra, ela mora numa cidadezinha da Inglaterra. E aí o sobrinho, primo dela, se não me engano, algum familiar, paga uma passagem pra ela passar um tempo no Caribe, saída do inverno da Inglaterra, que é um inverno muito pesado, pelo menos é o que aparenta dizer, né, na história, que é um inverno muito, muito ruim, que algumas pessoas que têm problemas
nas juntas, preferem ir para lugares mais quentes nessa época para poder se livrar das dores, né, por causa do frio. E ela vai para esse Caribe, né, para uma ilha. Deixa eu ver se tem aqui o nome da ilha. Um momento. Não, mas ela vai para uma ilha no Caribe, né, para um hotel lá, um resort, que tem várias pessoas que estão também passando as férias lá. E no meio dessas férias, um assassinato acontece. E aí ela, super entediada, cansada de tricotar o tempo inteiro, dos mesmos passeios que ela fazia, né, no hotel, decide investigar o assassinato. Decide fazer isso por conta própria, por falta do que fazer. Então ela começa a conversar com todos os hóspedes que estão lá, que conversaram, né, com a vítima e começa a conhecer um pouco de cada um e a gente vai descobrindo junto com ela os podres de cada pessoa que estão ali, as informações, os detalhes ali, as fofocas que cada um conta sobre o outro. E acaba que no final ela descobre quem é o assassino. E eu não vou contar quem é, né? Não vou contar como ela faz isso. Mas ela acaba descobrindo por causa que ela... Uma coisa que eu achei interessante é que ela mostra assim, que o ponto principal que ela usou pra si, assim, pra desvendar o mistério foi parar e ouvir. Foi parar e ouvir as pessoas conversando, foi ouvir as pessoas falando sobre, comentando e sempre assimilando essas informações, fazendo aquelas... ligando os fatos e conversando. Ela chamou algumas pessoas pra ajudarem, porque ela sabia que não tinha condição de fazer tudo sozinha. E foi isso, ela foi conversando e por causa desse tédio dela, ela acabou se envolvendo nesse assassinato de alguma forma. A leitura do livro, assim, eu achei não confusa e não é complicada, mas eu tava lendo um livro antes que a leitura, o livro foi escrito nesse ano, ou ano passado. Então a estrutura de escrita é totalmente diferente da estrutura de escrita da Agatha Christie, né? Porque é uma escrita que já faz tempo, que eles só atualizaram algumas coisas, né, nessa linguagem, mudaram alguma coisa. Sempre tem as versões, sempre tem algumas traduções que ficam diferentes, né? Acontece que eu demorei não só porque eu tava, né, como eu falei no começo, um pouquinho sem vontade de ler, mas também o fato da linguagem eu não estar acostumada, ou assim, não é que acostumada, mas eu ter saído de um livro que a linguagem era mais simples e atualizada para um livro que a linguagem ainda se mantém algumas coisas do passado. Eu achei um pouco difícil de engatar por causa disso, né? Mas quando eu sentei um dia pra ler e fui, no instante eu terminei. Não é porque a leitura é ruim, porque a linguagem é ruim, não. Foi dificuldade mesmo de me adaptar. Porque eu tava, né, em outra vibe e peguei esse logo em seguida. Então, eu tive essa dificuldade para ler, mas não porque a história é ruim, não porque a escrita é difícil de entender, não porque tem palavras complicadas demais. Não tem nada disso. Tem, inclusive, é uma linguagem muito popular, sabe? É muito simples, mas é mais por causa do ritmo de escrita mesmo, da narrativa. Mas a história é muito boa, o mistério em si, o que eu tenho gostado muito em livro de mistério, que antes eu não tinha dado chance pra eles, é que durante todo o livro a gente recebe informações sobre quem é o assassino. A gente tá recebendo o tempo todo dicas de quem é. Então, assim, enquanto a Miss Marple tava investigando, ouvindo as conversas dela, quando você chega no final e você descobre, né, quem é, você tem a resposta de quem é o assassino, você fica, cara, o livro todo deu dica, era o tempo todo, assim, cada capítulo, se você brincasse, em cada capítulo tinha uma dica nova pra você fazer o jogo do quebra-cabeça e montar ali, e você também descobrir no final. Só que eu acho que a gente fica tão imerso na leitura, tão imerso na história e nos acontecimentos e nos próprios pensamentos da Miss Marple, que a gente não se toca. Pelo menos eu não me toquei. Quando chegou no final do livro, que ela explicou toda a linha de raciocínio dela pra chegar no culpado, eu me senti uma estúpida. Eu fiquei, gente, o livro todo deu dica. O livro todo deu dica nas falas dos personagens, nas ações dos personagens, e você vai lendo e tipo, mais um dia normal ali, pra eles, não tem nada de diferente, não tem nada de extraordinário acontecendo. Só que a Miss Marple
tava inteligente, tava ligado nas coisas. E a gente lendo, pelo menos eu não percebi. Então quando chegou no final, tipo assim, foi uma surpresa ver quem era o assassino, mas ao mesmo tempo, quando você lê, você descobre quem é e você lembra dos acontecimentos que foram narrados antes, você vê, poxa, faz sentido. Dava pra ver que era fulano esse tempo todo, dava pra saber que era ele o tempo todo. Mas por algum motivo eu não consegui fazer essa ligação. Eu não consegui pensar à frente e, sabe? Pensar, tipo, eu acho que eu já sei quem é, mas eu vou esperar chegar no final para ter a resposta. Não. Eu fui descobrir quando a Miss Marple falou. É fulano, por isso. Fui ludibriada. Mas a história em si do livro é muito boa. Os personagens também são muito diferentes, são muito legais, inclusive pela quantidade de personagens de idades diferentes. Ela coloca de várias nacionalidades, com vários hábitos, com hobbies diferentes, com vidas diferentes. A história fica bastante, assim, cheia de caricaturas, sabe? De informações e momentos que você só consegue fazer quando você tem um grupo grande de personagens extremamente diversificados, que lógico, até pra você juntar isso é complicado às vezes pra fazer sentido pra história, mas ela conseguiu fazer isso de uma forma tão incrível, tão genial, que a história encaixou tudo direitinho, todos os personagens eles tiveram um papel. Tinha uns que a gente mal via aparecendo, sabe, assim, na narrativa dela, porque ela não tinha tanta interação com eles, mas quando precisou, eles ajudaram de alguma forma, sabe? Eu acho que isso é a parte mais legal dessa história. Todos os personagens, eles tinham alguma coisa a contribuir pra Miss Marple conseguir identificar quem era o assassino. Então eu gostei bastante disso, assim, dos personagens. A Miss Marple é encantadora, vamos dizer assim. Ela tem um carisma interessante, a forma que ela pensa, ela já age já pensando no que a outra pessoa vai esperar dela, enfim. E ela usa isso para benefício próprio, então eu achei incrível a forma dela pensar e agir com relação a essas situações, então eu gostei bastante do livro. Se não me engano, eu só dei 4 estrelas pra ele. É aquela coisa que... se você gostou bastante, mas deu 4 estrelas. Gente, é porque assim, deixa eu explicar. Tem uns livros que quando eu termino, eu fico, cara, muito bom, vai marcar pra mim, eu sempre vou lembrar, tipo os livros que eu falei na semana passada. Se você não assistiu, tá aqui o card e vai estar na descrição pra você assistir o vídeo, tá? Mas tem alguns livros que eu assisto, tudo bom, que eu leio e eu gostei muito mesmo, sabe? Eu me senti extremamente envolvida na história, eu me senti presente ali por algum motivo. Enfim, eu gostei mais, eu me senti mais à vontade com a linguagem do livro, com a apresentação dos personagens, com a presença deles. E esses livros são os que eu acabo dando 5 estrelas. Porque pra mim é aquela coisa, se você for olhar na classificação do Scooby, eu uso muito ela pra me basear nisso. A classificação do Scooby coloca 5 estrelas como perfeito. Por exemplo, esse livro é muito bom. Ele é muito bom, mas ele não é tipo, perfeito pra mim, entende? Não chega a esse patamar. Então acaba que sim, eu dou 4 estrelas pra muitos livros, porque eu gosto da história, eu gosto de tudo que envolve, né, os personagens, a narrativa, o lugar, o ambiente, tudo. Mas não é aquele livro que, se alguém perguntar a você qual o primeiro livro que você indica, não é o que vai vir na minha cabeça, sabe? Com relação a isso. Mistério, qual livro que você indica? Eu posso falar, olha, se você quiser algum da Agatha Christie, tem esse que eu li. Mas se você quiser um de mistério que eu realmente gostei, que eu dei 5 estrelas e que eu me apaixonei pela história, vai ser tal, sabe? Então eu dei 4 estrelas por isso. Não é que ele é ruim ou porque não merece, mas é porque eu realmente não tive esse impacto comigo, assim, com relação com a história. Mas eu dei 4 estrelinhas pra ele. E ele é bom, tá? É bom de ler. Pra quem tava em dúvida se devia ler ou não um livro da Agatha Christie e tá procurando talvez um pequeno pra começar, esse aqui eu recomendo. Eu vi o tamanho dos outros livros e eles são um pouquinho mais grandinhos do que esse aqui, tem mais páginas. Então talvez, se você queira ler, eu acho que esse aqui é uma boa opção pra começar.
por ele ser menorzinho, até pra você pegar o ritmo. Porque talvez seja uma boa começar por esse pequeno e ler vários da Agatha Christie em seguida, porque você fica na mesma linguagem. Uma coisa que eu não fiz. Então, quando eu for ler o próximo, provavelmente eu vou ter aquele probleminha da linguagem de novo. Mas a gente supera. Enfim, essa foi a resenha de hoje, dessa semana, desse livrinho que eu li. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser comprar esse livro da Agatha Christie, né, essa versão, eu vou estar colocando o link dele ali embaixo, né, que vai linkar direto para a Amazon, onde você pode adquirir esse livro. E se você for, por favor, lembra de usar esse link que está ali embaixo, porque ele ajuda muito, né, no canal, ele ajuda ali para o crescimento aqui. Então, use ele, por favor. Se você quiser conhecer a minha escrita, eu tenho um conto publicado na Amazon. O nome dele é Post-it pra você. Ele está disponível no Kindle Unlimited. O link dele também vai estar ali embaixo. Ele tá ali embaixo junto com as outras histórias que eu já escrevi, se você quiser conhecer. Algumas delas eu vou estar tirando, ok? Eu vou avisar nesse vídeo que algumas histórias eu vou estar tirando do ar em breve. Então, se você quiser ler, se você quiser conhecer, aproveita, porque logo eu vou estar tirando do meu blog, né? Elas não vão estar mais disponíveis de graça para acesso, certo? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!